dia, crianças! Hoje, na aulinha da Escola Bíblica, nós vamos estudar os acontecimentos antes de Jesus ser crucificado, morto e ressuscitado. Nós vamos aprender sobre o julgamento de Jesus. Esta passagem está em nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 26 e 27. Aconteceu que Jesus foi preso, e só que ele foi preso por uma culpa que não era dele. Ele não tinha cometido nenhum pecado, não tinha feito nada de errado. Ele foi preso e condenado à morte de cruz, não porque ele tinha pecados, mas ele fez isso por nós, por amor a nós. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que entristece e deixa triste o coração de Deus. É quando a gente faz uma desobediência, quando a gente desobedece o papai e a mamãe, quando a gente maltrata um animal ou um amiguinho, quando a gente não é grato por tudo aquilo que Deus faz e fez por nós, por tudo aquilo que Ele nos dá. Todos nós fazemos pecado, não é mesmo? Mas a boa notícia é que, através da morte de Jesus na cruz, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus perdoa os nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz para isso, por amor a nós. Jesus foi acusado de ser um rebelde, mas ele não era. Os líderes religiosos daquela época tinham, e mesmo o povo, tinha inveja de Jesus, porque Jesus fazia milagres, falava do amor de Deus, e isso incomodava essas pessoas. Eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias prometido, que ele tinha vindo aqui por amor a nós e que eles não conseguiam enxergar isso. Então eles tinham inveja, não enxergavam como Jesus era realmente. Então esses líderes religiosos agarraram e prenderam Jesus e o levaram para a casa do Caifás, que era o principal sacerdote. E lá eles todos se reuniram e ficaram acusando Jesus, falando mentiras, tentando de alguma forma provar que ele era culpado de ser rebelde, de ter feito um monte de coisa errada. Eles queriam de qualquer forma ter uma acusação para que Jesus pudesse ser condenado à morte. Eles queriam que Jesus fosse morto. Então sabe o que eles fizeram? Eles levaram Jesus para a casa do Pilatos. O Pilatos era o governador naquela época. Então, ele tinha o poder de julgar e condenar Jesus. O governador Pilatos falou com Jesus e fez várias perguntas para ele, para tentar descobrir e entender se ele tinha alguma culpa. Mas Jesus não falou nada, não respondeu nada para Pilatos, ele não se defendeu. E o governador ficou muito admirado daquilo. Naquele tempo, era costume, na época da Páscoa, porque estava acontecendo uma festa na cidade, a festa da Páscoa. E era costume nessa época que o governador soltasse um preso. Então, o governador perguntou para o povo, para os sacerdotes, se eles queriam que fosse solto Barrabás, que era um bandido perigoso, ou Jesus. Os sacerdotes falaram para o povo, diz para ele que é para soltar o Barrabás. E quando o governador perguntou de novo, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, solta o Barrabás. Daí o governador perguntou, que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam de novo, que seja crucificado, que seja crucificado. Mas que mal ele fez? Perguntou o Pilatos. Mas a multidão e os sacerdotes continuaram a gritar, que seja crucificado, crucifica-o. Então o governador Pilatos pegou uma bacia com água e lavou as mãos, querendo dizer com isso que ele não concordava com aquela condenação, que ele não seria o responsável, que os sacerdotes e o povo
é que seriam os responsáveis por aquela condenação de Jesus, que ele não tinha achado nenhuma culpa em Jesus. Mas, para que o povo não continuasse gritando, ficasse irritado, ele soltou o Barrabás e mandou Jesus para ser crucificado. E assim foi o julgamento de Jesus, aonde ele foi acusado e condenado de morte de cruz, sem ter nenhuma culpa. Ele não tinha nenhum pecado. Mas é importante também a gente entender que Jesus, mesmo sofrendo esse castigo, ele não reclamou, porque ele fez isso por amor. Ele fez isso por nós. Ele fez isso para que, através desse sacrifício, nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. É uma notícia muito boa, né? Jesus fez isso por amor a você, a mim, a toda a humanidade. É uma graça, é uma bênção de Deus que isso tenha acontecido e nós possamos outra vez, através da morte e da ressurreição de Jesus, ter paz com Deus. Tá bom, crianças? Então, foi assim o julgamento de Jesus. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma ótima semana e sejam abençoados pelo Papai do Céu. Um beijo no coração de vocês.